Bem-vindo à Interseção, o programa semanal de entrevistas de política internacional do Estadão. Nosso convidado de hoje é o professor Reginaldo Nasser, da Faculdade de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Está comigo também Roberto Simon, repórter de internacional do Estadão. E o tema de hoje é o conflito na Síria e suas implicações com os seus vizinhos. Professor, eu queria perguntar para o senhor qual é a relação mais próxima que existe entre a guerra civil síria e os atentados que têm ocorrido recentemente no Líbano. De uma forma geral, qualquer assunto que a gente se remeta ao Oriente Médio, que a gente possa falar que é assunto interno ou doméstico, na verdade ele é sempre internacional, em qualquer circunstância. E nas circunstâncias atuais, né? E mais especificamente o Líbano, que é um país, eu diria, já há muitos anos, muito mais sensível a essas questões internacionais, então tudo isso aguçou, né? Ou seja, as revoltas árabes, né? Essa tensão permanente entre Irã e as grandes potências, e claro, a Síria, por questões territoriais, né? Tá ali, a política síria, na verdade, é quase que uma política libanesa, e mais especificamente o Hezbollah, né? Que é o braço do Irã e da Síria, né? Quer dizer, é principal do Irã. Hoje a Síria, eu diria que a Síria é a correia de transmissão do Irã para o Líbano, né? Quer dizer, a Síria não tem grande importância como tinha no passado para o Líbano, mas atua através do Irã. Então, tudo isso aí desencadeia uma série de reações, né? De alianças, de contra-alianças ali na região. Reginaldo, desde o começo da crise síria havia um grande temor de que isso, de certa forma, respingasse no Líbano ou desestabilizasse de vez o Líbano. Aliás, havia vários temores, por exemplo, um grande fluxo de refugiados na região, sim, questão das armas químicas, de uma intervenção internacional, externa, de uma potência ocidental, os massacres que a gente está vendo, enfim. Por que todas essas piores previsões em relação à crise síria ocorreram? Onde foi que a dita comunidade internacional, principalmente as grandes potências do Conselho de Segurança, fracassaram em tentar evitar esse eu acho que a primeira coisa é assim, eu concordo plenamente com o que você disse, só que, por incrível que pareça, eu acho que isso é um motivo de otimismo. Por quê? Eu acho que o Líbano está bem pior do que está, né? Porque, como eu disse, o Líbano é muito permeável a isso, né? Então, ainda não caminhou para uma guerra civil, e os vários atentados e efeitos que têm acontecido no Líbano têm sido localizados, né? Então, acho que isso daí é um mérito. Eu vejo isso até como uma força ali da sociedade civil no Líbano, em não desencadear isso. Acho que de todos os atores, inclusive do Hezbollah, porque entendo que se desencadear, se a questão na Síria já está complicada, né, há muito tempo, desencadeando uma guerra no Líbano, ela vai se complicar. Eu acho que aí vai ficar impossível qualquer tipo de resolução. Então, eu acho que os atores que estão envolvidos nisso, eles têm clara consciência disso, né? De outro lado, as grandes potências. O caso da Síria, e por extensão do Líbano, eu acho que ele se insere, guardado as devidas proporções, na questão clássica da Guerra Fria, né, que a palavra em inglês eles designavam de proxy wars, né, as guerras patrocinadas. E aí é fácil a gente comparar, né, como que foi o desencadear na Líbia, né, que também, né, houve uma guerra civil, quer dizer, a revolta ela caminhou, né, para uma luta armada, mas houve a intervenção. Né? Houve a intervenção, muitas pessoas dizem, com a oposição da Rússia e da China. Não com a oposição. Não, a Rússia e a China não apoiaram, mas não vetaram. Né? Isso é um fato importante. No caso da Síria, né, há o veto, né, e não é só a questão do veto, mas a presença forte da Rússia. Então aí o conflito ele insere mais próximo do que acontecia na Guerra Fria. Ou seja, há uma guerra civil num local que é disputado por grandes potências. Então, ele toma um encaminhamento diferente. Né? Que encaminhamento é? É esse que nós estamos vendo, quer dizer, essa queda de braço, que parece que nunca vai se resolver. Né? Então, se nós olharmos para a Guerra Fria, houve vários tipos de guerras no chamado Terceiro Mundo que se estenderam quase que indefinitivamente. Né? Porque se dá numa situação onde nenhum consegue vencer o outro e pelas influências externas há um equilíbrio.
né? E é o que parece estar caminhando para a Síria e, como você disse, por extensão para o Líbano.